Gravação aqui. Hoje nós vamos falar sobre oferta pública de ações. E nós vamos dividir este assunto novamente em duas partes. Nesta nossa primeira aula, eu vou apresentar os conceitos, vou mostrar as etapas necessárias para uma empresa realizar uma oferta pública de ações. E na próxima aula, eu vou mostrar exemplos reais das últimas ofertas públicas de ações que aconteceram no Brasil. Mostrar os números, mostrar as partes envolvidas, mostrar quanto que cada empresa conseguiu levantar de recursos, o ranking das principais ofertas públicas de ações, e enfim. Nós vamos falar de números e de exemplos na nossa próxima aula. Então, hoje, nessa primeira parte, a gente vai dar alguns conceitos e a parte principal é mostrar o que a empresa tem que fazer para realizar uma oferta pública de ações. Nós vamos usar o capítulo 7 do livro da CVM, Mercado de Valores Mobiliários, e o capítulo 7 também do Mercado de Capitais, do Juliano Pinheiro, dois livros que estão nos acompanhando aí nessa jornada neste ano. O que é uma oferta pública de ações? Nada mais é do que abrir o capital. Nós já falamos, em alguma medida, muito sobre isso nesse curso. Mas esse conceito simples de abrir o capital e diluir a administração da empresa com outras pessoas, pode parecer um conceito simples, mas em termos práticos não é tão simples assim, porque vai envolver uma alteração na estrutura societária da empresa. Então, uma empresa que antes poderia ser de capital, por exemplo, uma empresa limitada, que todos os sócios eram conhecidos, tinha participação ali definida, agora na empresa aberta, isso não vai acontecer mais assim. O capital social, ele não vai estar vinculado a apenas uma única pessoa, vão ser várias pessoas. E aqui, no mercado de capital aberto, vai exigir muito mais das empresas, a burocracia para participar de um mercado aberto é muito maior, a fiscalização é muito maior, há uma pressão de todos os envolvidos, da sociedade, de investidores, do governo, participando e fiscalizando a empresa muito de perto. Então, é uma mudança de realidade, porque deixa de ser uma empresa fechada, uma sociedade limitada muitas vezes, para se tornar uma empresa aberta. Então, vai ter que passar pela adequação legal, e vai passar, que antes lá na empresa fechada era regulada pelo Código Civil, agora a empresa de capital aberto vai ser regulado pela lei das sociedades anônimas. É uma outra forma de abordagem. Vamos definir alguns conceitos importantes aqui, que muitas vezes as pessoas podem confundir. Quando eu falo oferta pública de ações, é um conceito mais geral, mais amplo, que dentro dessa oferta pública de ações vão ter caminhos diferentes que a empresa vai adotar. Então, o primeiro e mais comum é a oferta pública inicial, que é uma oferta pública de ações que é feita pela primeira vez, que no inglês a gente fala IPO, que é a tradução ali de oferta pública inicial. Só que a gente vai ter dois tipos de IPOs. A oferta de distribuição primária e a oferta de distribuição secundária. A oferta primária, e aqui a gente tem que ter, antes de eu definir, a gente tem que ter um certo cuidado, porque nós já falamos lá atrás do mercado primário e do mercado secundário. O mercado primário seria quando as empresas fazem a oferta de ações. O mercado secundário é quando os investidores começam a comercializar entre si, lembram? Aqui tem um pouco a ver com aquele conceito anterior, mas olha só o que é a oferta primária e a oferta secundária. A oferta primária, sim, é quando a empresa que antes não tinha ações sendo comercializadas no mercado, vai lançá-las pela primeira vez, como o próprio nome diz. Então, esse dinheiro da oferta de distribuição primária vai entrar no caixa da empresa. Já a oferta de distribuição secundária
A empresa está fazendo uma oferta pública de ações, mas essas ações muitas vezes estão nas mãos de sócios da empresa quando ela era fechada. Então, os próprios sócios, aqueles que já eram sócios da empresa, resolvem se desfazer dessas ações que já existiam. Na oferta primária, são novas ações que vão ser lançadas pela primeira vez. Na oferta secundária, são ações que já existiam dentro da empresa, dos sócios que a empresa já tinha, e eles resolvem se desfazer dessas ações e vendem essas ações no mercado. É muito comum grandes empresas já consolidadas receberem aportes financeiros de novos sócios por grandes fundos de investimento, fundos privados de investimento que se associam às empresas. Então, esses sócios, nessa situação, podem resolver vender as ações ao mercado aberto. Então, isso chama oferta de distribuição secundária. Então, o dinheiro não vai para a empresa. O dinheiro vai para a mão dos sócios, aqueles que já tinham as ações, mesmo quando a empresa não era aberta ao mercado. Um outro conceito muito importante é o chamado de oferta subsequente, ou follow-on, que seria: a empresa faz uma oferta primária, passa-se um tempo, ela resolve lançar mais ações no mercado. Por isso que chama oferta subsequente. Ela está lançando mais ações no mercado, vai captar mais recursos para a empresa. E um terceiro conceito importante é a oferta pública de aquisição, ou OPA, que aí seria o caso quando a empresa resolve recomprar as suas ações, tirar ações de circulação. Então, ela tem que chamar os acionistas, oferecer o pagamento, oferecer o valor pela ação. Normalmente, as empresas pagam um bônus de aquisição para incentivar os acionistas a venderem as ações para a empresa. Pode acontecer isso basicamente por duas razões. Ou quando a empresa quer fechar o seu capital e não quer mais participar da bolsa, então ela tem que recomprar as ações. Ou se a empresa quiser aumentar o seu poder de comando, tem interesse político de aumentar o seu poder de comando. Então ela retira ações ordinárias do mercado para concentrar o poder. No caso da empresa que quer sair do mercado e o acionista... Normalmente o acionista vai vender as ações para a empresa. Porque se ele não vender, depois aquela ação não vai ter liquidez nenhuma, né? Porque a empresa não está sendo comercializada mais. Ele vai continuar sendo sócio daquela empresa, mas não tem liquidez. Então, quando a empresa vai fechar o capital, que ela oferece o bônus de aquisição, normalmente os acionistas vendem, né? Claro que cada caso é um caso, mas é um incentivo muito grande para vender. Então, tem que acompanhar os fatos relevantes das empresas das quais a gente é sócio, porque se sai uma notícia de oferta de aquisição, a gente tem que exercer lá o direito de vender as ações, ok? Rapidamente, alguns motivos por que as empresas resolvem abrir capital na Bolsa de Valores. Primeiro, é ter acesso a melhores mecanismos de financiamento. Provavelmente, numa rede bancária, num banco de desenvolvimento, a empresa não conseguiria captar milhões, até bilhões de reais para financiar seus projetos, que consegue isso no mercado financeiro, mercado de capitais, né? Outro motivo, isso obriga as empresas a adotarem melhores práticas de governança, uma vez que a fiscalização é muito maior. Acelera o crescimento das empresas, porque ela capta recursos de maneira mais rápida, em um volume muito maior, ela investe e cresce mais rápido. Traz vantagens competitivas, então, já que ela está crescendo mais rápido, em relação aos seus concorrentes. Leva vantagem. Outra coisa, já que a governança agora é melhor, já que a empresa está crescendo mais rápido, isso necessariamente vai levar a uma mudança cultural dentro da empresa.
novos padrões de comportamento, de trabalho, metas de produtividade. A empresa melhora como um todo. Isso é um dos objetivos da empresa, abrir seu capital. Ela passa a ser mais vista, mais cobrada, né? E a empresa passa a ter uma certa autonomia, tem mais recursos, abre-se as portas para mais relacionamentos no mercado. Isso é interessante para a empresa participar do mercado de capitais. Isso está aumentando muito no Brasil. Nós vamos falar de números, de exemplos na nossa próxima aula. Vantagens de se abrir o capital. Rapidamente, muitas coisas a gente já falou. Aumenta o caixa da empresa, entra mais recursos e mais baratos. É muito interessante o falar mais baratos, porque, lembra, o acionista não está emprestando dinheiro para a empresa. A empresa não tem que pagar juros desse dinheiro como se fosse num financiamento bancário. Então, é muito mais barato. E se a empresa crescer, ela vai pagar proventos, certo? Mas é um valor que nem se compara aos juros altos no banco, né? Outra vantagem é a criação de moeda de troca. Como assim? As ações servem para as empresas comprarem empresas menores. A empresa, muitas vezes, ao comprar uma outra empresa, uma concorrente, não paga em dinheiro, pode pagar em ações. Então, as ações viram uma moeda de troca. É muito interessante para as empresas fazerem negócios com ações. Aumenta a visibilidade da empresa. Aumenta a visibilidade até na imprensa. A imprensa passa a dar mais notícias. A empresa, se ela é bem gerida e tem bons resultados, saem notícias positivas sobre ela de graça na imprensa. Se a gente abrir qualquer portal, desde o mais simples, o portal UOL, até o Infomoney, outros sites de análise de ações, de portais de notícias, estão falando de graça dessas empresas. Isso aumenta a visibilidade. Os gestores dão entrevistas, agora nessa onda de lives, toda hora que a gente procurar, tem lives de gestores falando sobre as suas empresas. Então, isso aumenta a visibilidade. Possibilidades de fusões e aquisições, né? Tem muito a ver com a questão da moeda de troca, as empresas, né, se unirem trocando ações. É uma maneira de diversificar a fonte do investimento, isso a gente já falou. E muitas empresas usam ações como uma maneira de remunerar a sua equipe. Então, é uma maneira até das empresas remunerarem a sua equipe, concedendo ações como um bônus, né? Dando ações da empresa para a equipe. E mantém a equipe comprometida com relação à empresa. Só que nós temos desvantagens também. É muito bom, porém, parece até meio contraditório, mas a empresa vai ter que distribuir lucros para novos acionistas. Isso dilui o lucro na base maior de acionistas. Então, é uma desvantagem. Tem que ter auditoria, ainda mais se ela participar do novo mercado, tem que ter comitê de auditoria, tem que realizar auditoria periodicamente. Isso significa um custo para a empresa, é uma desvantagem. Tem que apresentar os resultados. É uma desvantagem? Porque a empresa vai ficar exposta. Por isso que a gente tem que achar o equilíbrio. Ela ganha visibilidade ao mesmo tempo que fica exposta. Compensa ou não compensa? A empresa vai ter que tomar essa decisão. Vai ter que pagar as taxas de registro na B3, que, se a gente for olhar em termos percentuais, talvez não comprometa tanto os resultados da empresa, não compromete praticamente nada, mas tem que pagar. E tem que manter as informações junto à CVM, junto à Bolsa, junto à imprensa. Ainda mais a CVM e a Bolsa, tem que manter o registro lá das informações, se não publicar os balanços, recebe multa, as penalizações que a lei impõe sobre o descumprimento dessa regra. Tem que informar os balanços, tem que marcar as reuniões com os acionistas, as assembleias, isso encarece, isso gera custos para a empresa, tem que divulgar fato relevante. Então, quando ela fica, eu falo ali dela ficar exposta, é que numa empresa fechada, muitas decisões são tomadas internamente, decisões estratégicas que os concorrentes não ficam sabendo. Quando a empresa abre o seu capital na bolsa, os concorrentes ficam sabendo o que a empresa está fazendo. Então, os concorrentes vão tomar decisões a partir de um fato relevante
que a outra empresa divulgou. Então, ela fica exposta. Então, são vantagens e desvantagens. Tem riscos, muitos riscos de abrir o capital. Primeiro, erros na modelagem do processo de abertura, de chegar ao preço do IPO. Quanto que vai valer a ação ali no começo? Nós vamos falar um pouquinho desse processo. Se ocorre um erro de modelagem e a empresa estabelece um preço de IPO muito alto, talvez ela não vai conseguir vender todas as ações, não vai captar recursos. Ou se coloca um valor muito baixo, e uma vez que o número de ações já é definido, ela vai captar menos recursos. Há um limite a empresa define uma quantidade de ações que ela vai vender inicialmente, há um certo limite para ela aumentar 15%, 20%, mas é limitado. Se ela coloca um preço muito baixo, ela deixa de arrecadar recursos. Então, esse é um dos riscos de se fazer um IPO. Outro risco, pode haver uma mudança brusca no cenário econômico, de mercado. Quem imaginar que lá em fevereiro ia ter uma pandemia desse tamanho? O mercado, às vezes, já até imaginava, comparava com outras pandemias, com outras crises provocadas por outros, né, coronavírus, mas ninguém imaginava que ia ser desse jeito lá em janeiro e fevereiro. Quando veio a pandemia, muitas empresas adiaram o IPO do primeiro semestre para o segundo semestre. É o que a gente está vendo agora. Já teve mais de 10 IPOs nos últimos meses aí, mas que estavam programados lá para o início do ano. Porque uma mudança brusca atrapalhou os projetos, atrapalhou os planos. Outro risco, vazamento de informações. Nós já falamos sobre isso, de informações privilegiadas que podem favorecer um grupo ou outro, um investidor ou outro. Isso é um risco. Um outro risco que parece inofensivo, mas é muito importante, que é o despreparo no trato com analistas e investidores. O que eu falo despreparo muitas vezes falta de educação mesmo, sem jeito para lidar com casas de análise, com pessoas que vão lá reunir com a diretoria, tem muitas casas de análise que marcam reuniões até com os funcionários para conhecer a empresa no mínimo detalhe. E muitas vezes esse despreparo, porque a empresa estava acostumada com a sua cultura ali fechada, e ela abre-se ao mercado, até ela se adaptar, ter um departamento de relacionamento com investidores, treinar a equipe, saber lidar, falar a língua do mercado, isso pode gerar um desgaste muito grande. Isso aí você está falando só na teoria, isso não acontece não. Acontece sim. Assisti uma live, foi na sexta-feira, de um gestor de uma casa de análises, que ele vende relatórios para os seus clientes, e ele estava reclamando justamente disso, que ele não conseguiu, por ele ser um gestor independente, um analista independente, não está ligado a grandes casas como a XP, né, como o Banco BTG, que tem casas de análise muito avançadas. Ele era um gestor independente, ele não conseguiu participar do IPO da Pets, que é uma empresa nova que entrou na bolsa agora, que vende produtos para animais de estimação. E ele passou a live toda contando as dificuldades da sua empresa de participar. Por quê? Ele chegou a reclamar que ele não conseguiu marcar reuniões com a empresa. Ele foi ignorado, porque ele era muito pequeno no mercado. E a empresa só deu atenção para as grandes casas. E aí, isso é um risco, porque mancha a imagem da empresa, né? Você tem que tomar cuidado. E aí, o que as empresas têm que buscar, ou melhor dizendo, que desafios que a empresa vai enfrentar nesse processo? Primeiro, ter um controle financeiro organizado, porque as demonstrações financeiras vão ser auditadas. Então, o controle interno ele tem que ser eficiente. Ele não tem como apresentar um relatório fora do padrão da CVM. E isso é interessante para nós que estamos estudando aqui, porque você pode pensar assim,
Ah, eu quero trabalhar nisso, eu quero entrar nessa área. Então, você já tem que saber que você vai ter que ser treinado, vai ter que se adaptar ao manual da CVM. Não tem como fugir disso, é a legislação, certo? Então, eu vou passar aqui mais tempo estudando o DRE. Para que DRE? Para que estudar o balanço patrimonial? É para isso, porque na hora de preparar um relatório de uma empresa aberta, tem que estar dentro do padrão. Não pode estar fora. E por que tem que dar dentro do padrão? Olha que interessante. Duas razões simples. A primeira, a mais óbvia. Se um investidor abrir um balanço patrimonial da Sadia, ele tem que poder comparar aquele balanço patrimonial com o balanço patrimonial da PIF-PAF, por exemplo. Duas empresas diferentes. Tem que ser o mesmo padrão para eu poder comparar. Isso é óbvio. Agora, olha aqui outro objetivo interessante que passa despercebido. Hoje em dia, tem muitos sites que publicam esses balanços imediatamente quando eles são divulgados. Né? Antigamente, para você ler um balanço... vou contar um caso meu. Quando eu estudava em Viçosa, a gente fez um trabalho de análise de balanço patrimonial e cada grupo tinha que entrar em contato com uma empresa. A empresa mandava pelos correios um pacote desse tamanho assim, eu lembro direitinho, que vinha os resultados financeiros. O meu grupo pegou a empresa Perdigão. Eles mandaram um material assim, muito, muito bem elaborado, bonito, colorido, muito interessante. Isso deve ser 2004, 2003, 2004. Hoje em dia, não faz sentido isso mais, porque tudo está na internet. Mas onde eu quero chegar? Esses sites que publicam esses balanços, fazem esse compilado de balanços de todas as empresas, usam algoritmos para que a própria programação busque essas informações nos arquivos e alimente o site automaticamente. Não vai ficar um funcionário indo balanço por balanço, copiando e colando e jogando no site. Não é assim que funciona. O site programa um robozinho, um algoritmo que vai lá nos balanços e já faz isso. Então, é uma grande vantagem os balanços serem padronizados, porque os robôs vão buscar as informações de maneira mais fácil. Então, é muito interessante estar padronizado. Então, as empresas têm que ter isso organizado, tem que ter um controle interno muito bem organizado. Então, esse é um desafio, se organizar com relação a isso. Outro desafio, as empresas têm que manter uma cultura de governança bem definida. E tanto funcionários, fornecedores, diretoria, conselho de administração falem a mesma língua. E mais, isso é muito importante no processo de sucessão de uma empresa. Talvez o dono da empresa, que é da família controladora, venha a falecer. Quem vai assumir a empresa? Como que é o processo de sucessão? Vai ser diretamente com os filhos, ou o conselho de administração vai escolher outro diretor? Isso tem que estar bem definido lá nos estatutos da empresa, na gestão de governança da empresa. Isso é um outro desafio. Mas por que é um desafio? Porque se uma empresa que tem... Imagina, vou dar um exemplo, só a título de exemplo. Imagina lá o Abílio Diniz, que construiu um império ligado ao ramo de supermercados, enfim, o Abílio Diniz muito famoso. Imagina que ele esteja ainda como diretor de uma empresa e venha a falecer. Os sucessores têm que manter aquele negócio, porque aquele negócio recebeu dinheiro de investidores. Então, esse processo de sucessão tem que estar bem definido, porque o novo que assumir tem que continuar gerando resultado. Não pode falir a empresa porque não tem experiência de gestão. Então, a sucessão é muito importante. Então, são alguns desafios que as empresas vão enfrentar ao abrir o capital. Elas vão ser vigiadas a todo momento. Todo momento não tem jeito. Vamos falar agora de coisas mais objetivas. Olha essa figura.
Isso aí é uma estrutura de um IPO. Como que funciona na prática? A empresa emissora, ela não chega lá na B3 e fala assim, eu vou vender ações a partir de dezembro. Não. Ela faz o seguinte, ela é obrigada a contratar um líder de underwriting. O underwriting significa em português subscrição. Então seria um líder de subscrição, que normalmente esse líder de subscrição, ou líder de underwriting, vou falar underwriting a partir de agora. O underwriting ele vai coordenar o IPO e normalmente é um grande banco. Muitas vezes, um banco até internacional, JP Morgan, ou o próprio HSBC, aqui no Brasil participa muito o Bradesco, o Itaú, o BTG Pactual, grandes bancos que vão fazer com que essas ações cheguem lá embaixo aos investidores institucionais ou individuais. E aí, o líder do underwriting, que seria esse coordenador, ele tem algumas funções. Ele vai ter que elaborar uma tese de investimento e fazer esse meio de campo entre a empresa e o mercado. E aí, nessa tese de investimento, ele vai vender aquela empresa para o mercado. Por que os investidores deveriam comprar ações daquela empresa? O líder de underwriting vai fazer a precificação da empresa, vai fazer a avaliação, qual vai ser o valor da empresa, quanto que o mercado estaria disposto a pagar pelaquela empresa, vai fazer a distribuição dessas ações para o mercado. Como? Então, o líder de underwriting passa essas ações para os bancos. Como assim? Sim, porque são muitas ações que vão captar muitos recursos financeiros. Então, às vezes, um único banco não vai conseguir fazer isso sozinho. Então, ele vai formar um grupo de outros bancos, talvez outros bancos menores, e vai formar um grupo de underwriting. Esse grupo de underwriting vai trabalhar para distribuir as ações entre as instituições. Aí desce mais um nível. E aí, que instituições? Bancos comerciais, bancos múltiplos, grandes corretoras, agentes de investimento, que vão vender essas ações para os seus clientes, para os investidores. E esses investidores podem ser institucionais, fundos de investimento, por exemplo, ou investidores individuais, como pessoa física, vai participar lá do IPO. Então, uma pessoa física pode participar do IPO? Pode participar. Ok? Então, a gente vai ter líder do underwriting, junto com os bancos, vão formar o grupo de underwriting. Abaixo vão estar as instituições que vão formar um grupo de venda. Então, aqui, a gente tem que pensar o seguinte. Quem vai vender as ações mesmo é o líder do underwriting. É o principal banco, que ele vai pegar meio que em consignação essas ações. Isso é interessante. Funciona isso, exatamente assim. O contrato é mais ou menos assim. O líder de underwriting pega essas ações em consignação, tenta de jogar elas no mercado e vender essas ações. E vai passar o dinheiro para a empresa emissora. Vamos falar um pouquinho mais sobre como que funciona isso na prática. E aí, as etapas do IPO são reguladas por duas instruções da CVM. CVM 400, CVM 480. A CVM 480 vai falar sobre o registro dos valores mobiliários. Então, a empresa vai seguir as regras da CVM 480 e vai falar se vai vender ações ou debêntures, enfim. E a CVM 400 vai falar sobre o registro da empresa lá na CVM. Como que a empresa vai se registrar no CVM, quais documentos ela vai apresentar lá. E aí vai seguir essa estrutura que está ali. Primeiro, estruturação legal, depois a execução, depois o aftermarket. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas. Ok? Vamos falar sobre a estruturação legal. Primeiro, registro na CVM, registro na B3, e esses registros vão pedir documentos importantes. Primeiro,
demonstrações financeiras, aí já foi falado. Segundo, a B3 e a CVM vão pedir que a empresa publique um documento que chama prospecto. Prospecto. Esse prospecto contém um histórico da empresa, vai falar sobre o que a empresa faz no mercado, ao setor de atuação. Isso, mais uma vez, eu vou repetir. Não é uma formalidade. Porque o investidor ele tem que entender o que a empresa faz. Ele tem que conseguir explicar o que a empresa faz. A empresa vai se apresentar ao mercado. E isso vai estar lá no prospecto. Um dos documentos que a CVM e a B3 exigem. Então, lá no prospecto vai falar o histórico, o que a empresa faz, as demonstrações financeiras, vai falar onde que a empresa vai investir o dinheiro que ela captou no IPO. Isso está lá no prospecto. Falar o número de ações. É um documento muito grande. Tem alguns prospectos que chegam a mais de 600 páginas. É um documento enorme, mas muito bem detalhado. Isso tem que ser apresentado lá na hora do registro. E aí a empresa vai ter duas formas de fazer o IPO. Ou pelo underwrite, que seria a empresa vender novas ações no mercado, fazer lá a distribuição primária, ou block trade. O block trade é aquele caso em que acionistas que já tinham ações da empresa quando ela era fechada, que vão vender ações, vão fazer pelo mecanismo do block trade, chama block trade. Nós vamos falar mais ali do underwrite, que é o caso que a empresa vai captar recursos para ela mesma. Ok? Então, essa parte da estruturação legal. E aí, vamos falar um pouquinho do underwrite. Vão ter três possibilidades de underwrite. Firme. O que seria o underwrite firme? Que na prática são três tipos de contratos. No underwrite firme, o líder de underwrite vai assumir o risco da distribuição das ações. Ele pega todas as ações da empresa, se compromete a vender todas as ações. Se ele não conseguir vender as ações, ele já pagou o dinheiro para a empresa, então ele vai assumir o risco. E qual que seria o principal risco? Essas ações se desvalorizarem e ele vendê-las depois muito barato, não é? E aqui, acho que eu comecei a falar um pouco antes e mudei de assunto, pode haver um conflito de interesses entre a empresa e o líder do underwrite, porque a empresa precisa de recursos. O líder do underwrite, como ele já pagou a empresa, ele precisa vender as ações. Então, qual o preço ideal, qual é a precificação ideal no momento do IPO? É a empresa querendo, muitas vezes, puxar para cima o máximo que puder, o líder do underwrite tentando argumentar que um preço muito alto não vai conseguir vender. Esse é um conflito. Que ali no contrato firme, o risco fica todo para o líder de underwrite. A instituição financeira vai assumir todo o risco. No contrato residual, o risco vai ser compartilhado entre as partes. Então, o líder de underwrite faz a venda, o que não conseguir vender. Na verdade, ali no residual, o underwrite fica tentando vender essas ações até acabar todas, né? O que ele não vender, volta para a empresa. Agora, nos melhores esforços, aí o risco ele vai ficar para a empresa. Para a empresa. O que não vender vai ser risco da empresa. O underwrite faz o lançamento das ações, estabelece o preço, aquele preço. O que não vender, as ações voltam para a empresa. Vai ficar em tesouraria lá, até a empresa resolver vender de novo mais para frente. Então, se a empresa não conseguir convencer os investidores que vale a pena comprar aquela empresa, ela não vai captar recursos, não vai. Quando a economia brasileira estava indo muito bem, já quase 8 anos atrás, ia bem mesmo a economia brasileira, tinha IPO que passava de 10 bilhões de reais, valores muito altos. Esses IPOs desse ano, poucos estão chegando a 1 bilhão, poucos. Tem uns que estão chegando em 800 milhões, 900 milhões, porque nós não estamos
não estamos num bom momento econômico, né? Nós estamos num bom momento para investimentos. Muitos novos investidores, mas com pessoas com a renda média mais baixa do que no período de mais prosperidade da nossa economia, né? Então, é isso que eu estava falando lá, de achar o bom momento, né? Qual que é o momento ideal? Tem que avaliar o cenário, avaliar o mercado, né? Para escolher o momento de fazer o IPO. E aí vamos falar um pouquinho sobre a parte da execução. Isso aqui é muito interessante. São 3 etapas aqui na execução. Prospecto, eu já falei um pouquinho com vocês, que a empresa tem que apresentar o documento se apresentando ao mercado, já falei do prospecto. O roadshow, que é muito interessante, é uma rodada de apresentação que as empresas fazem ao mercado. Que na época, ano passado, antes, né, da pandemia, que a gente podia ter contato social, esses roadshows eram grandes eventos, grandes jantares, almoços. Muitas empresas alugavam espaços para fazer a apresentação, convidavam, né, os grandes investidores, a elite das grandes capitais, e as empresas faziam uma rodada levando esses estandes de apresentação das empresas para as várias capitais e muito para o exterior, porque a maior parte dos investidores são estrangeiros. Então, essas rodadas de apresentação, esse caminho de apresentação das empresas eram muito, né, concorridos, grandes eventos, com a grande elite das cidades, das capitais principalmente, né, convencendo os investidores que as empresas eram interessantes. Hoje, sem a possibilidade desse contato social, essas apresentações institucionais são feitas, claro, pela internet, com vídeos, né? Vídeos institucionais da empresa se apresentando. Não sei se isso interfere muito na decisão dos investidores, não sei. Eu comentei da live que eu assisti sexta-feira. Inclusive, deixa eu fazer uma propaganda para vocês aqui. Eu vou colocar aqui até no chat aqui. Tem um podcast que agora, na época da pandemia, eles viraram um canal no YouTube, que chama Stock Pickers, que é de um grupo ligado à Infomoney. Eles produzem conteúdo de primeira, lives com os gestores, já vi várias dessas grandes empresas, entrevista os gestores das casas de análise, dos fundos de investimento. Esse pessoal do Stock Pickers são muito bons, tá bom? Vale a pena vocês procurarem eles aí nos aplicativos de podcast, de música, ou no YouTube, no Instagram, claro, porque eles produzem material de primeira. Nessa live que eu assisti, foi eles que fizeram. E o Herrera, que foi o profissional lá da casa de análise, estava reclamando disso, que as pequenas casas não são convidadas para participar do roadshow, nem ficam conhecendo a empresa no IPO. Como que ele vai vender aquela informação da empresa para um cliente se ele nem conseguiu conhecer a empresa? Funciona assim, na verdade. Essas casas de análise, eu vou dar o exemplo, a Suno, a Empíricos, a Nord, eles têm que ir lá conhecer a empresa porque eles vendem os relatórios indicando ações para os clientes, as pessoas que assinam essas listas, certo? Como que ele vai vender isso para um cliente se ele nem conheceu, se ele nem participou lá da rodada de apresentação? Então, isso é uma coisa muito interessante que acontece na prática aí do mercado. E a terceira etapa de execução, já estou quase finalizando aqui, é o book building. Book building nada mais é do que a formação de preços. Book building significa a construção de um livro de preços. É o momento ali da precificação da empresa, ou pelo menos o momento em que a empresa vai sentir o mercado, como que o mercado está avaliando a empresa. Então, os investidores, os grandes investidores principalmente, no período de reserva, que é o período que eles vão se manifestar junto lá ao underwrite que eles querem comprar as ações, vão dando lances
pelas ações. E um pode dar 15, outro pode dar 17, outro 10, e vai chegando a essa formação de preço, a um preço de equilíbrio, que vai servir como referência para a empresa se colocar no mercado. Então, isso acontece em todos os IPOs. Tem um período, no calendário de IPO, tem lá o período do book build, que é essa manifestação dos investidores, mostrando qual é a intenção deles na hora de comprar as ações. Aí é uma pesquisa, né? A empresa vai saber mais ou menos como se posicionar. Se coloca aquele preço um pouco a mais, um pouco, né, abaixo, e a empresa vai captar recursos. A empresa sempre quer colocar mais. Sempre. Vocês vão achar aí milhares de vídeos no YouTube com o título assim: vale a pena entrar no IPO? Tem milhares de vídeos. Pensa, a empresa sempre vai querer colocar o maior preço. Então, normalmente, o IPO já começa com um valor mais alto. Começa com um valor mais alto e, para algumas empresas, logo que as ações chegam no mercado secundário, elas aumentam mais ainda. A concorrência é muito grande. Então, não sei se vale tanto a pena entrar em qualquer IPO, não, porque já começa caro. Se o investidor está pensando no longo prazo dele comprar papéis baratos que vão se valorizar, talvez é melhor esperar essa euforia do IPO para a ação cair um pouco e aí entrar, e aí comprar o papel, se valer a pena. Então, no IPO, geralmente já começa caro. Então, porque começa caro por vários motivos, pessoal. Porque a empresa quer receber muito, porque o underwrite quer receber, porque as instituições no terceiro escalão querem receber. Então, a maioria não vale a pena por causa disso, por causa do preço. Mas se for uma empresa sólida, que dá resultado, aí tem que se considerar isso, né? Nós vamos estudar os fundamentos das empresas não sei se é semana que vem, já na outra semana, tá? Nós já vamos estudar os fundamentos da empresa. E a última etapa aqui é o aftermarket. Depois que é feito o IPO, a empresa tem que fazer um trabalho de cuidar desses acionistas. Um trabalho para estabilizar o preço da sua ação, para ela manter valor. E aí, como que ela vai fazer esse trabalho de estabilização, de manutenção? Cuidando da sua imagem, cuidando da governança, dando resultado, gerando caixa, dando lucro, distribuindo dividendos, vai manter a estabilidade ali do seu preço, subindo, né? Um crescimento sustentável. E vai manter esse bom relacionamento com investidores e com o mercado financeiro como um todo. Aí é um período que é chamado ali de aftermarket por causa disso. Seria que no mercado tradicional de produtos é o pós-venda, vamos dizer assim, né? É aquele período ali de pós-venda para cuidar dos investidores, manter a imagem da empresa. Então, nós vimos hoje algumas etapas do processo de IPO. Detalhe, deixa eu falar uma coisa muito importante aqui. Os custos. Quanto que custa fazer um IPO? Normalmente, esse custo fica em torno de 5% do valor arrecadado no IPO. 5%. Essa pesquisa foi feita em 2017, que a média dos IPOs girava em torno de custo de 5%. E as empresas vão gastar com o quê? Com a publicação de material, com pagamento de advogados, de gestores, né, administradores, contadores, vão pagar honorários para essas categorias para preparar o prospecto. Existe um outro documento importante que eu me esqueci de falar, que chama Carta de Confiança. E aí os administradores têm um papel importante nisso. A Carta de Confiança é a apresentação da empresa numa linguagem mais simples, tranquilizando o mercado, claro, passando confiança ao mercado, convencendo os investidores a comprar a empresa. Então, vão estar lá as informações financeiras, sim, vai falar sobre a empresa, é um documento que vai aparecer nesse processo, junto lá com o prospecto. O prospecto é um documento gigantesco, muito grande, é muito detalhado. A carta de confiança é uma maneira de falar com o mercado de maneira mais direta, né? Então,
custo com essas categorias, custo com as auditorias. Então, administradores participam desse processo de auditoria. Alguns vão fazer pós-graduação se especializando em auditoria. É um mercado imenso, né? E é interessante que a CVM exige um rodízio de empresas auditoras. As empresas não podem fazer contratos, as empresas de auditorias não podem fazer contratos com as empresas por um longo período e nem ir repetindo o contrato. Tem que ter um rodízio. Já pensaram por quê? Porque a empresa pode fazer uma amizade com a empresa de auditoria e a empresa de auditoria só falar bem dela. Não há um conflito de interesse. A empresa paga um auditor independente, o auditor independente precisa desse contrato para viver. E ele tem que escrever mal da empresa, se for necessário. Então, isso gera uma série de conflitos de interesse. Então, não pode ter essa fidelidade contratual de empresa e auditoria. Não pode, tem que ter um rodízio. Então, são mais empresas de auditoria, porque, né, como vai atender todas as empresas, um pequeno grupo? Não dá. Tem que ter muitas empresas de auditoria. E isso é oportunidade de emprego. Por isso que é importante conhecer os balanços. Então, um bom investidor, um bom analista, ele sabe de estatística e de análise de balanços. São as duas ferramentas mais importantes. A estatística e a análise de balanços. Então, um mercado, um campo muito fértil, né, para vocês buscarem essa especialização nessa área, tá? Ok? Então, nós vimos hoje a primeira parte dos IPOs, né? E, de uma maneira mais geral, das ofertas públicas de ações. No nosso próximo encontro, eu vou mostrar números para vocês, algumas estatísticas, algumas curiosidades, ver como que está o mercado de IPO no Brasil agora, como que foi isso no passado. E aí nós vamos ver um exemplo real desses últimos IPOs que aconteceram no Brasil neste ano aqui de 2020.